esperança, né? Sempre uma alegria poder reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, que é o seu programa de entrevistas, de debates, onde a gente procura aqui, né, sempre estar trazendo essas questões à tona, as questões da cidade, as questões ligadas à cidadania, né? Essa é a pretensão e é a intenção aqui do programa. Na edição de hoje, a gente pretende iniciar uma discussão sobre um tema que é bastante amplo, que é o tema da mobilidade urbana, né? A gente aqui vai ter oportunidade de discutir as mais diversas nuances desse tema, os aspectos técnicos, aspectos mais populares, né? O que as pessoas sentem com relação a isso nas ruas, né? Então, é um tema muito vasto, que não dá para a gente abordar, evidentemente, numa hora de programa, e a gente vai estar buscando aí trazer esse tema à baila, né, que é tão pouco, né, comentado, tanto na grande mídia nacional, quanto também aqui na mídia local, e é um tema importante que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, né, principalmente as pessoas que moram nas cidades médias e nas cidades grandes. E Cabo Frio hoje, né, já pode ser considerado uma cidade média, né, tendo em vista aí 200 mil pessoas e já começa a apresentar sinais de um trânsito bastante complicado, quer dizer, o que impacta no que eu falei anteriormente, que é a mobilidade urbana das pessoas. Né, deixar de bate-pronto aí os canais de comunicação já abertos, né, que é para sempre tentar estimular aí a participação popular, a participação aí dos nossos telespectadores, 2629-2571, 2629-2571, ou se você preferir, aqui pela nossa página do Facebook, né? Programa Cidadania e Socialismo, é a página do Facebook, ou até mesmo pela minha página pessoal, Cláudio Leitão, né? Já começam a chegar aqui as primeiras participações, aqui está o Doc Costa, está a Lúcia, está o Ricardo Andrade, quer dizer, daqui a pouco mais a turma vai chegando, a Monique Rodrigues, o Paulinho Dionísio, quer dizer, a turma que já começa a se manifestar, já começa a dar um alô aqui pelas redes, pela rede social. E para você que participa, né, tanto pelo telefone quanto aqui pelas redes sociais, como sempre, né, os nossos dois brindes de final de programa. O livro, que é uma tradição do programa, o livro da semana, e nessa semana nós estamos distribuindo o Cortiço, né, de Aloysio de Azevedo, um clássico da literatura nacional. E junto com o livro, o nosso brinde do artesanato de hoje, que é essa bela almofada, né, em tecido, olha que coisa bonita, né? Ó, Cabo Frio atrás e aqui uma padronagem bastante bonita, uma coisa delicada, né? Uma almofada que pode servir, inclusive, para almofada de viagem, né? Quando você está no ônibus, uma situação dessa. É um trabalho da artesã da Letícia Gomes, né? 9846-7791. Para você que quer conhecer aí, né, as obras da Letícia Gomes, ela tem realmente belas peças em vários outros materiais, 9846-7791. Porque a gente está dando realmente força, fazendo coro, né, a essa luta dos artesãos de Cabo Frio para que possam ter o seu espaço, para que eles possam expor os seus trabalhos. Isso é promessa antiga que vários prefeitos fizeram e até hoje ainda não cumpriram, né? Há uma grande expectativa aí que o governo lá aí cumpra essa promessa através aí da coordenadoria de artesanato da Vânia, né, da Vânia Carvalho, e os artesãos estão esperando isso há 10, 15, 16 anos, ter um espaço específico para que eles possam expor os seus trabalhos e ajudar a agregar valor ao turismo da cidade. E o programa Cidadania e Socialismo está nessa luta ao lado do artesão. Daí, né, a distribuição no final do programa, tanto do livro quanto do brinde do artesanato local. Bom, antes de dar uma definição sobre mobilidade urbana, eu queria apresentar aqui o nosso convidado de hoje, já que um dos itens da mobilidade urbana trata de ciclovias, né? Ciclovias induz o quê? Ciclista, bicicleta, e nós estamos recebendo aqui, tendo o prazer de receber aqui o Ricardo Lage, né, que é o presidente da Associação de Ciclistas de Cabo Frio, da ACICAF, um amigo nosso de muito tempo, que a gente, não só eu, como todos os amigos deles, tratam ele carinhosamente como Telo, né? Pouca gente
chamam ele de Ricardo Lage, né, Telo? Então o Telo está vindo aqui para comentar com a gente sobre essa situação do ciclista na cidade, as dificuldades, a visão que ele tem também sobre essa questão da ciclovia, que é um fator tão importante que está sendo cada vez mais valorizado, tanto nas médias cidades quanto nas grandes cidades, conforme eu falei anteriormente. Telo, boa tarde aí, é um prazer recebê-lo aqui no Cidadania e Socialismo, cara. Muito boa tarde, Cláudio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome não só de toda a diretoria da SICAF, mas principalmente do ciclista de Cabo Frio. E vamos debater muitos assuntos hoje aqui, e gostaria que você que estivesse em casa pudesse participar através das redes sociais e ligue, tire suas dúvidas, participe, que estamos aqui hoje inteiramente à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Até mesmo para estimular, né? A bicicleta realmente é um fator importante de transporte na cidade, né? Daqui a pouco, Telo, nós vamos colocar o quadro ali, o Fala Cidadão, onde a gente, né, escuta, né, as pessoas na rua, né? Que a temperatura de qualquer questão você só sente mesmo na rua, quando você vai na rua e ouve as pessoas. Então você vai ver como as pessoas valorizam e como as pessoas estão preocupadas e inseguras de andar de bicicleta hoje aqui em Cabo Frio. Então, daqui a pouquinho a gente vai colocar o Fala Cidadão, até para servir de subsídio, né, para a gente poder discutir assim à luz, né, da opinião popular, né? Mas antes, eu queria que você dissesse, né, sobre a associação, quanto tempo ela tem e se ela está tendo assim adesão entre a turma que gosta da bicicleta, entre os ciclistas de Cabo Frio. Pois não. Olha, Cláudio, para mim foi uma grata surpresa, porque na verdade eu, como ciclista, eu pedalo há pouco tempo, eu sou cicloturista, eu, minha esposa, a gente viaja aí o país afora, conhecendo os locais, que eu considero uma forma de turismo mais econômica que existe. E ecológico também, né? Sem dúvida. Isso a gente ficaria aqui a tarde toda e entraríamos à noite falando sobre essas vantagens e benefícios de se pedalar. Mas a Associação Ciclística de Cabo Frio, que na oportunidade eu me encontro como presidente, foi uma indicação da diretoria, em função do trabalho que eu já vinha desenvolvendo, já trouxe alguns eventos para Cabo Frio. Estamos trazendo agora, né, dia 29, domingo agora, o primeiro ciclotour da região dos Lagos. Conseguimos o envolvimento de 4 prefeituras da região, Cláudio, que nós vamos pedalar 120 quilômetros em torno da Lagoa de Araruama e me deram essa incumbência de, à frente da SICAF, desenvolver esse trabalho. E está sendo formidável, porque eu particularmente, apesar de gostar de pedalar e fazer o cicloturismo, o meu foco para esse final de 2013 é a mobilidade urbana, é o ciclista urbano, porque durante o programa eu vou passar esses dados para vocês. A preocupação é muito grande com relação ao alto índice de acidentes. E eu, como ciclista, eu poderia simplesmente estar aqui defendendo, né, a minha categoria, os meus ciclistas, mas eu vou passar dados para você, Cláudia, e para você que está em casa. Nós temos muita culpa nesses altos índices de acidentes. Você analisa que nos últimos 10 anos a frota de veículos no nosso país, ela dobrou. O número de ciclistas aumentaram também. Então, o que acontece? Isso é matemática. O número de acidentes, consequentemente, vai aumentar, né? Então, fica essa briga. Inclusive, a SICAF, que tem hoje o título de utilidade pública no município, Cláudio, a gente já desenvolveu, já estão prontos os prospectos. Após esse evento, que nos está tomando muito tempo, na preparação, que nós estamos recebendo... Que dia o evento? Você fala? 29 de setembro agora, no domingo, nós estamos recebendo em torno de 300 ciclistas confirmados a presença. Nós temos ciclistas do Rio Grande do Norte, nós temos ciclistas do interior de São Paulo, capital, ou seja, Minas Gerais, o mountain bike lá é muito forte. Nós conseguimos nesse evento juntar as 2 categorias mais conhecidas no ciclismo, que é a speed, né, aquela bicicleta de corrida, para andar só no asfalto, e o mountain bike. E é difícil esses grupos se juntarem, porque um geralmente está na área rural, o outro está no asfalto. Então, quer dizer, é um desafio muito grande da SICAF poder desenvolver esse trabalho, mas conforme eu te falei, a gente também tem uma obrigação social. Nós estamos muito preocupados com o ciclista urbano e a gente vai terminar 2013 trabalhando em cima disso. Até porque a gente percebe que aqui em Cabo Frio, a bicicleta é um meio de transporte bastante utilizado, tanto pelo trabalhador, que se desloca para o trabalho dele, quanto pelo estudante também, que vai, né, em deslocamento para a escola.
E a gente custa acreditar que uma cidade plana como Cabo Frio, uma cidade geograficamente não tão grande, onde a distância entre os bairros também não são grandes, que até hoje o poder público não tenha pensado seriamente num projeto integrado de rede de ciclovias para uma cidade dessa, para que a gente possa reduzir a dependência tanto do transporte coletivo quanto da utilização do carro particular. Isso me impressiona muito e é um tema que eu tenho muita vontade de discutir isso. Uma cidade rica, com orçamento privilegiado, conforme eu falei, geografia plana, com pequenas distâncias, e essa questão não é devidamente valorizada como é em outras cidades. Depois também eu vou dar alguns dados de cidades em todo o mundo, onde a malha, digamos assim, viária de ciclovias é imensa, né? Isso afeta, né? Conforme você falou, o número de acidentes ele acaba afetando o trabalhador e também o estudante, não é verdade? Sem dúvida, muito bem colocado, Cláudio. O município de Cabo Frio ele é totalmente plano, ele favorece bastante a locomoção via bicicleta. E você repara que em alguns pontos a gente consegue algumas coisas de ciclovia e que para mim, no meu entender, eu não considero ciclovia, porque aqueles tachões que se colocam, aquilo ali permite que carros encostem, que ônibus encostem e o risco aumenta. E leva do nada para lugar nenhum. Desculpe aí o complemento, mas essas ciclovias, esses espaços de andar de bicicleta, que não pode ser chamado de ciclovia, que eles fazem aqui em Cabo Frio, desperdício de dinheiro público e leva do nada para lugar nenhum. Eu sempre observo isso, né, nessa questão. Bem colocado. Os trabalhadores que se deslocam, a gente chama da ponte para lá, a ponte é um grande problema, hein, Telo? A construção civil hoje, 70% dos trabalhadores da construção civil moram na região rural aí de Cabo Frio, a área mais afastada, o Grande Jardim Esperança, e a grande maioria se desloca via bicicleta, apesar do preço de passagem, todo o esforço que vem fazendo aí, mas eles gostam de vir com a sua bicicleta porque pega o seu lanche ali e tudo. 70% dessa mão de obra vem de bicicleta. É impressionante. Então, é impressionante. Eu não falaria só da ciclovia, é importante se colocar também as ciclofaixas, Cláudio, para que os finais de semana o turista possa passear, ou as famílias. Eu sempre falo isso, em todas as entrevistas que eu vou, muito me preocupa a gente não ter essa ciclovia, esse trabalho feito específico para o ciclista, porque, por exemplo, quando o turista chega, no terminal dos transatlânticos, quando chegam os turistas, ali você encontra táxi, ônibus, van, toda forma de transporte. Os turistas entram nesses transportes, vão curtir a gastronomia de Búzios, vão curtir o mergulho de Arraial do Cabo. Gente, os pontos turísticos são muito próximos ali da nossa cidade, aqui no centro, né, Cláudio? Coloque bicicleta, existem grandes empresas que fazem essa parceria, vamos segurar esses turistas com a gente, vamos fazer esse passeio de bicicleta, eu estou com esse projeto, já está pronto, vou apresentar em breve, mas está difícil de se chegar, né, à realização desses eventos, desses projetos. Durante a campanha eu falei nisso, né? A gente tinha também um projeto desenvolvido por um engenheiro do COP, do COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você entrar hoje, por exemplo, no centro da cidade, em função da especulação imobiliária, dos espaços que se fecharam, é muito difícil. Mas Cabo Frio ainda contempla, pode você fazer um cinturão ao redor do centro da cidade, criar bicicletários ali, que é para o cidadão poder também chegar e deixar a bicicleta dele com segurança, e com isso facilitar, conforme você falou, esse fluxo e esse afluxo de pessoas, e reduzir a questão da dependência tanto do carro e do transporte coletivo que você falou, que mesmo com todas essas questões do subsídio e com redução de preço da passagem, continua muito cheio os ônibus e continua passando de forma demorada, porque, né, a empresa que define o horário, que define a quantidade de ônibus, quer dizer, há sempre esse choque, a concessionária que presta serviço ela é muito mal avaliada pela população. Então, impacta realmente nessa questão. Eu vou dar aqui uma definição que eu achei muito interessante sobre mobilidade urbana, que é para a gente dar continuidade a esse debate, e essa definição ela envolve claramente o uso das bicicletas. Uma definição rápida, que mobilidade urbana, conforme eu falei, é um termo amplo. Mas olha só, mobilidade urbana, ele é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano.
só para, né, mais uma vez, para fixar. Mobilidade urbana, ela é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo, democrático ao espaço urbano. Quer dizer, e a bicicleta, né, ela envolve diretamente esse processo. Às vezes é mais rápido e mais fácil você pegar uma bicicleta, vir do Jardim Esperança, atravessar a ponte e chegar no centro, do que você esperar o transporte coletivo. As pessoas falam isso para você? Eu estou falando algum dado irreal aqui? Não, sem dúvida, você está certíssimo. A gente recebe inúmeros comentários com relação a isso. E vale a pena você frisar também, Cláudio, que o Departamento Nacional de Trânsito já estabelece a bicicleta como um transporte. De prioridade, na frente de carros e ônibus. Né? Exato. O CTB, que é o Conselho de Trânsito Brasileiro, já tem, eu não trouxe aqui o prospecto porque eles estão todos empacotados para a gente fazer esse trabalho junto à população, mas existem todos os códigos ali para que o ciclista entenda os seus direitos e deveres. A gente, conforme o Cláudio falou, ela está inserida no contexto do transporte urbano. Então, existe essa questão do respeito. O ciclista vai ter que respeitar o pedestre, o motorista tem que respeitar o ciclista e juntos, se a gente conseguir focar, fazer esse trabalho em conjunto, vai ser muito melhor. Você tira por base, daqui a pouco você está no horário. Cabo Frio, no seu horário de rush, fica complicado. Você vê o centro da cidade, você não anda. E você comenta com as pessoas sobre isso. Se tivesse mais ciclovias, se tivesse mais ciclofaixas, se eu tivesse oportunidade de vir de bicicleta, eu viria de bicicleta. Quem tem carro, quem tem moto, eles preferem vir com a bike. Mas não existe o respeito ainda. Isso é uma questão que vai levar tempo, Cláudio. Olha só, Sérgio, aqui, aqui está o Sérgio Freire mandando um abraço e está o Flávio César dizendo aqui o seguinte, ele tem carro e moto, mas se existisse uma condição de vir trabalhar, ele mora no bairro Recanto das Dunas, o meu bairro inclusive, mora no meu bairro, e ele tem carro e moto, e ele diz aqui, se ele tivesse condição, ele viria de bicicleta. Não vem em função do período, do trajeto, né, que ele vai percorrer e ele se sente inseguro. Olha Exato, é justamente o que nós estávamos falando. Desafogar esse centro de Cabo Frio que está impressionante, né? Eu fiz um estudo, a SCAF fez um estudo recente, Cláudio, não totalmente certo, né? Existe uma defasagem de números, mas muito próximo. A gente pesquisou com os ciclis, levando em consideração que uma bicicleta leva em média, mesmo parada, uns 10 anos para se deteriorar, para se ficar fora de uso. Nos últimos 10 anos que se vendeu em bicicleta, hoje nós teríamos em Cabo Frio, nós temos em Cabo Frio, entre 55 a 60 mil bicicletas. Olha só. Ia dinamizar o setor e até gerar emprego também, né? Sem dúvida. Ia gerar emprego. Sem dúvida. Se você for falar as vantagens, os benefícios de se pedalar, né? O transporte ecologicamente correto, saudável, para evitar problemas cardiorrespiratórios, cardiovasculares, não é? Só tem vantagens. E uma cidade como a nossa, que se valoriza todo esse aspecto da sustentabilidade e das questões ambientalmente sustentáveis, era ideal, porque a poluição no centro de Cabo Frio está grande, Théo. Está grande, exato. O muito número ônibus de carros, e muito carro. Muitos carros, cada vez mais a facilidade maior de se comprar um carro, de pagar em várias vezes, né? As pessoas, o país tem crescido, aí as pessoas, o índice de desemprego tem diminuído, a gente tem observado isso, então as pessoas estão com poder de compra. Então, mesmo que elas não paguem, o carro vai para a rua. Eu te dou um depoimento pessoal, eu ando de carro, eu não vou negar. Eu tenho uma bicicleta lá. Agora, eu ando mal de bicicleta também, eu não vou te... Agora, por isso, até por falta de estímulo, porque se tivesse uma condição, isso serviria de estímulo para mim e eu tenho certeza que para muitos outros, né? Sem dúvida. Com relação a isso, Cláudio, a SICAF está preocupada com isso também, porque num evento como esse que nós vamos fazer dia 29, são 110 a 120 quilômetros de pedal no dia. Muitos gostariam de ir, mas nunca aprenderam a técnica, têm medo, não têm um preparo físico adequado. Então a SICAF, em parceria com a Pedalentos no Rio de Janeiro, a gente está trazendo pedal para iniciantes num espaço de tempo muito curto,
esse projeto já vai estar sendo implantado em Cabo Frio. Então nós vamos, através da sociedade civil organizada, junto ao Conselho Regional de Medicina, OAB, a CIA, divulgar isso para trazer, tirar do sedentarismo, né, aquele comodismo. Tem muitos que gostariam de pedalar. Então a gente, em parceria com o Ciclis, vamos ver um preço mais acessível de bicicletas para iniciante. Nós vamos fazer a nossa parte. Independente, Cláudio, de quem esteja no poder, no governo, a SICAF não levanta bandeira nem para A nem para B, não. Mas nós vamos cobrar. Nós estamos aqui, você me conhece das minhas formações acadêmicas, eu tenho formação profissional em várias áreas e eu deixei isso tudo de lado para cuidar de um projeto que eu acredito piamente, porque a gente sempre fala, o transporte do futuro ele já existe há séculos, né, que é a bicicleta. Vai ser assim. Você vê o estado do Rio de Janeiro hoje, é a primeira da América Latina em quilometragem de ciclovia. É a cidade do Rio de Janeiro, né? Ela superou Curitiba. Da América Latina é a segunda, só perde para Bogotá, na Colômbia. Bogotá é 320 quilômetros. 344. 344. É impressionante Bogotá. Agora você sabe por quê? O prefeito de Bogotá, o Logronho, agora eu esqueci o primeiro nome dele, ele é urbanista e durante a gestão dele, em que ele foi prefeito lá, ele fez esse projeto, esse processo, expandiu, né, de ciclovias. Agora deixa eu te dar um dado que talvez vai te surpreender. Brasília, ela tem 100 quilômetros de ciclovias, está quase perto do Rio de Janeiro. E eles estão finalizando lá, eu fiz uma pesquisa, eles estão finalizando lá projetos e Brasília vai superar o Rio de Janeiro. Ela tem 138 quilômetros de ciclovia sendo construída e, segundo lá, em breve, Brasília vai passar a ter 238 quilômetros e vai superar o Rio de Janeiro, em breve. Assim que eles terminarem de inaugurar e vai ser a principal capital, né, principal cidade do Brasil em termos de ciclovia. Mas você falou correto, o Rio de Janeiro. É bom ouvir isso. O Rio de Janeiro tem 305, Cláudio. Agora na Zona Sul, né, Telo? Exato. Eu acho que muito ligado à zona sul da cidade, né? É uma questão cultural. O fato de você falar que Brasília vai superar, isso depende muito, porque, por exemplo, vamos para um patamar um pouco inferior. Você vê Rio das Ostras hoje, eu falo, é uma inveja gostosa de você ver Rio das Ostras. Rio das Ostras hoje tem uma secretaria de mobilidade urbana. Isso é importante. Entendeu? Então, é questão de quem está no poder abraçar a ideia. Né? A gente acredito que o nosso prefeito vai estar no dia 29, ele vai ver o tamanho, a magnitude do evento. Então eu espero que isso possa sensibilizá-lo. Tem que sensibilizar. Porque, é o que eu falei, independente de quem esteja no poder, a SICAF vai bater na porta. Nós não somos de fazer barulho e infernizar a porta de prefeitura, não, mas eu vou bater e vou vir na televisão, em qualquer canal, sempre que puder, Cláudio, e chamar a atenção. Não, porque, isso... Gente, é uma questão de cultura, isso é inevitável, isso é mais cedo ou mais tarde você vai ter que partir para esse segmento. Isso é modernidade, Perfeito. Essa é a palavra, é uma concepção de modernidade de cidade e digo mais, é uma concepção de cidade mais humana. Porque você colocar carros, você colocar cada vez mais ônibus, isso não humaniza a cidade, pelo contrário, isso brutaliza. E essa brutalização, ela se materializa, conforme você falou no início da sua fala, no aumento do número de acidentes. Isso brutaliza a cidade, conforme você falou. E a minha questão, eu evidentemente sou um crítico, isso não é novidade para ninguém, eu nem estou aqui para negar isso, dessas últimas administrações na cidade. Não só nessa área de mobilidade urbana não, mas eu sou crítico em outras áreas. E é bom que se tenha isso, que se tenha um programa crítico, respeitosamente, que aponta essas críticas de forma respeitosa, sem atacar a honra e a dignidade de ninguém, né? Porque programas para elogiar e exaltar os fatos que os mandatários de plantão têm aqui na cidade, tem vários. Mas é importante que tenha alguns, ou um, que também tenha essa visão crítica. E Cabo Frio, com o orçamento que tem, com as condições geográficas, conforme eu falei, favoráveis que tem, já deveria ter pensado nessa possibilidade, porque a população que anda de bicicleta, a população que usa esse meio de transporte é muito grande. E a gente sabe que tem compromissos que são assumidos, por exemplo, com a concessionária de transportes,
que são assumidos com esse tipo de situação prejudica a implantação disso. Porque se você criar um corredor, se você criar uma estrutura de ciclovia integrado, você diminui a quantidade de ônibus em circulação, você diminui a lucratividade, por exemplo, de empresas como essas, que são concessionárias da prefeitura, entendeu? E todo mundo sabe a proximidade que tem isso. Está se brigando agora aí por uma licitação de transporte coletivo, eivada de irregularidades, entendeu? Então é isso. Um conjunto de ideias que levam a esse processo, ele certamente vai criar resistências em determinados setores de governo. Isso aí é uma situação, Théo, que existe. Agora, cabe à sociedade superar isso. Cabe às autoridades que estão investidas no mandato público, né, atender o interesse da população. Porque o que se quer hoje? O que é moderno numa administração pública? Participação popular. Então eu acho que se a sociedade pressionar, se a sua associação pressionar, se ela crescer, certamente vai levar as autoridades a tomar alguma providência. Você falou muito bem essa questão. Perfeito. Né? E é isso o nosso trabalho, Cláudio. A gente quer mostrar através de ações, porque às vezes você não é ouvido. Se você bater na porta, você falar... Você quer dar dados, né? Exato. É importante você mostrar o seu trabalho, o que está sendo feito para o ciclismo, e a participação popular é fundamental. O ciclista é uma classe muito unida. Ela é muito unida. Então, através desses eventos, não só, a SICAF hoje ela está diretamente ligada à Federação do Rio de Janeiro. O presidente confirmou sua presença dia 29 conosco. É o presidente da Associação dos Ciclistas da cidade do Rio de Janeiro, que vai sediar uma Olimpíada. Então, ele vem participar desse evento. Então, ele quer ver realmente o que a gente tem feito. Ele acredita muito no trabalho da SICAF. Então, é isso que eu estou falando. É importante a gente mostrar o nosso trabalho e conscientizar as autoridades de que o caminho é esse, não tem jeito. A Denise aqui, Telo, sem te cortar rapidamente, está te parabenizando aqui e diz que é usuária de bicicleta e que também gostaria muito de ver a cidade desenvolvida nessa área aqui, nesse projeto, né? Da Coro, né? Faz força aí desse projeto. Você quer ver só uns dados aqui que eu pesquisei para que a gente possa discutir? Não sei se bate com os seus, né? Porque a gente sabe que dados, às vezes, né, gera essa distorção. A cidade a cidade no mundo, né? A gente vai falar aqui, evidentemente, de grandes metrópoles, né? A cidade do mundo com maior quilometragem de ciclovias é Berlim, com 750 quilômetros de rodovia. Aí depois você tem Nova York com 670, aí já indo para os Estados Unidos. Voltando para a Europa, que é o paraíso do ciclismo, você tem Paris, Amsterdã e Copenhague na faixa de 400 quilômetros de ciclovia. Você tem Pequim, na China, que tem 550 quilômetros de ciclovia. E a gente vê várias vezes na China aquela multidão, né, se dirigindo de bicicleta. E conforme você disse, na América Latina, a liderança, conforme você falou, é de Bogotá, na Colômbia. E no Brasil, a gente tem o Rio de Janeiro, aí chegando perto de 300 quilômetros, né? Eu me enganei naqueles dados que eu te disse aí. Curitiba tem 130, Curitiba já foi líder há anos atrás, né, de ciclovias. Curitiba deu uma brecada, né? Ela começou com esse processo e deu uma brecada. E Brasília, que tem hoje, conforme eu te falei, 100 quilômetros, mas que tem aí 138 quilômetros sendo construído e breve para se inaugurar. Quer dizer, se grandes metrópoles do mundo desenvolveram isso, por que uma cidade média, e a gente espera que isso sirva de disseminação e exemplo para outras cidades médias no Brasil, também não possam desenvolver, né? Exato, Cláudio. E ainda te falo, Frankfurt, na Alemanha, né? Eu falei Berlim. Berlim, na Alemanha. Berlim são 750 Alemanha, quilômetros. o país, né? A Alemanha vai dobrar praticamente isso, porque já está em fase de conclusão um projeto lá, que eu vi até as fotos. Uma estrada, os carros passam embaixo e a estrada em cima com o mesmo espaço e metragem de largura e tudo só para ciclista. É como você tem o elevado Joá no Rio, eles fizeram ciclovia em cima.
Então, quer dizer, você vê às vezes 3, 4 bicicletas só, mas a preocupação, eu torno a bater nessa tecla, é uma questão cultural, não tem jeito, você vê a Europa, aí não sei se, desculpa, eu não sei se você falou Barcelona, mas tem Barcelona, não falei tem Barcelona. Lisboa, Também deve também são, quer dizer, é uma questão cultural, infelizmente não tem jeito, precisa se abraçar a ideia, comprar a ideia, você passar uma mensagem dessa é vender conceito, a pessoa precisa entender realmente a importância disso, não adianta, eu vou ser sincero, nós temos um prefeito que gosta de obras faraônicas, de ser... Pois é. Eu ouvi uma entrevista dele no qual ele falou que se alguém tiver conhecer alguma orla no país igual a nossa, para ficar atento que a nossa vai ser uma das mais bonitas. Ótimo, parabéns, é isso que nós queremos sim. Mas então se tem essa visão mega, vamos pensar como país grande, como cidades grandes, vamos nos preocupar com as ciclovias. É isso que eu quero. É fundamental. Já que eles gostam tanto de concreto e asfalto, por que não investir num que vai aliviar e tornar a cidade ambientalmente mais sustentável, né? Você fez um questionamento muito interessante, porque uma cidade que esse ano, Theo, vai bater quase 1 bilhão de orçamento, até hoje, até hoje não, até agosto nós já tínhamos 530 milhões de arrecadação em Cabo Frio, em agosto. Com setembro, outubro, novembro, dezembro e com o preço do petróleo tendo aumento que vai melhorar o repasse dos royalties, nós podemos ter entre 850 milhões e 1 bilhão de reais. Não é possível, prefeito, ou o próximo que vier, que não tenha recursos para que se possa proporcionar a Cabo Frio esse benefício dessa rede integrada de ciclovia. Perfeito, uma malha cicloviária, é o que eu falo. Cabo Frio já é internacionalmente conhecida. E poderia ser um atrativo turístico também. Trazer o turista de fora para ele vir aqui, além de aproveitar as nossas belezas naturais, fazer isso de bicicleta pela orla. Não é isso? Perfeito, já temos os pontos turísticos, já existe um roteiro, um circuito turístico de bike, né? Desculpa, às vezes eu vou usar o termo bike, porque é o que a gente usa no dia a dia, às vezes, um circuito para bicicletas, os pontos turísticos, com guia turístico mirim. Por exemplo, você gerar emprego para esse aluno da rede municipal, quem estuda de manhã, quem se destacar na sua turma, à tarde a prefeitura custeia um curso de inglês, espanhol, noções básicas para esse aluno, para que ele possa receber bem, estar bem preparado para guiar um turista, entendeu? Levando os pontos turísticos. Quer dizer, é uma integração aí da Secretaria de Educação, Promoção Social, Turismo, Esporte. Se você analisar, engloba, é um trabalho muito bonito, claro. Mas precisa-se comprar a ideia, estudar. Os projetos a gente tem. Me procure na SCAF. É isso aí. Eu tô disposto inteiramente. Eu falei, eu larguei da SCAF aí. Pois não, eu larguei toda a minha vida profissional em prol de um projeto que eu acredito. Né? Se eu vou colher isso lá na frente, espero que sim, mas não vou deixar a semente plantada, entendeu, Cláudio? Deixa o endereço da SCAF antes da gente ir para os comerciais, porque a população quiser procurar. Telefone governo, também, né, se quem quiser. Exato. Seja esse governo ou outro. Nossas reuniões são às terças-feiras, ali na AMA Cabo Frio, ali na Avenida do Contorno, sem número, na Praça da Melhor Idade ali. Nossas reuniões são ali. Quem quiser, a partir das 20 horas. Às terças-feiras. Quem se interessar, né, para saber mais informações. Vou deixar o meu telefone. Na sede da AMA Cabo Frio, né? Perfeito, exatamente. Deixa o telefone aí. O telefone é o meu, 9991 4098. Tá? Pode me procurar lá todas as terças-feiras, com exceção aí de alguns dias que nós não fizemos em função desse evento que muito nos está tomando tempo. Se você lidar com uma prefeitura já é difícil, nós estamos fazendo um evento em parceria com 4 prefeituras da região dos Lagos. Claro. Então, tem nos ocupado muito tempo, mas vai ser um grande evento. Mais perto você avisa aqui para a gente poder ajudar nesse processo de divulgação aqui do evento. Deixa a gente fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai ouvir o Fala Cidadão e a fala das pessoas nas ruas vão dar um pouco mais até de subsídio e força ao que a gente está dizendo aqui, que a gente vai ver a vontade latente da população com relação ao desejo que eles têm que Cabo Frio tenha uma rede integrada de ciclovias. Então vamos fazer um pequeno intervalo, né? E voltamos já com o Fala Cidadão.
your winter and you curse to the wind at your feet. When you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But your hand thinks you that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get a little, get a work about it makes the world go round. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Estamos de volta aí para o segundo bloco, né? Acabou o Rock em Rio, mas aqui continuam as guitarras de Davi Baeta e Rogério Carvalho aí que dão força e abrem, né, o Cidadania e Socialismo. Deixa eu só dar um recadinho aqui, que o Doc pede aqui, participando, né? O Doc é professor da rede estadual e ele relata que já são 45 dias de greve, né? Sem que o governo estadual consiga e receba adequadamente as reivindicações dos professores, né? Então a gente mais uma vez aqui queremos reiterar todo o nosso apoio à categoria dos professores, né, da rede estadual do estado, que permanecem em greve, reivindicando melhores condições de ensino e melhores condições de trabalho. A greve não é só por aumento salarial, precisa ficar bem claro, né, para o pai, para a mãe de aluno. A greve ela tem uma pauta ampla que envolve a melhoria das condições de educação no estado. Então, Doc, está aqui dado o teu recado, bem lembrado, né? Apesar da gente estar aqui discutindo um outro tema, mas a educação é sempre um tema que merece destaque aqui no programa, né? Em se tratando aí da sua importância e magnitude aí para toda a sociedade. Telo, eu queria te convidar, antes da gente entrar em outros detalhes, a ouvir o Fala Cidadão, né? Que a gente vai ter oportunidade de ouvir as pessoas na rua. E para quem quer participar e ouvir o telefone aí que estava no intervalo, 2629-2571, né? Você que ligou aí no intervalo, pode ligar agora que você vai ser muito bem-vindo aqui, né? A participação popular é sempre bastante estimulada, fiquem à vontade para poder participar aí do Cidadania agora no retorno do intervalo. Então, produção, vamos ao Fala Cidadão, se estiver no ponto aí, para que a gente escute a opinião das pessoas nas ruas, né? Vamos lá, fala cidadão. E você é a favor que a cidade tenha uma rede integrada de ciclovia ligando os bairros? Você é a favor disso? Claro, sim. Porque a gente tem muita dificuldade, né? A gente está no menor veículo, o mais perigoso também, né? Os caras são maiores que nós, que estamos
bicicleta e eles não respeitam mesmo. E a rede É a lei do integrada? mais forte. E a rede integrada? A rede integrada tem que ocorrer esse sistema aí para a gente se locomover melhor pela cidade, porque está muito difícil mesmo. O ciclista corre muito risco caminhando nessa pista curta, porque eu acho que a ciclovia tinha que existir aqui dentro de Cabo Frio. Tinha que existir para o ciclista, para o trabalho, para o estudo. Eu acho que tinha que existir um meio de transporte mais organizado para o ciclista. Tendo uma ciclovia, ficaria muito bom assim, para o ciclista mesmo, assim, ter uma segurança maior. Acho que o prefeito, assim, como é que eu posso dizer? A prefeitura mesmo aqui de Cabo Frio poderia fazer uma ciclovia, porque aqui, você vê aqui do lado aqui mesmo, o amigo aqui, tendo uma ciclovia ficaria melhor, realmente, entendeu? E eu acho que o prefeito tem um dinheiro, tem como investir nessa ciclovia, porque fica melhor para todos aqui. A maioria de pessoas que eu conheço anda de bicicleta, não só como de carro, mas de carro também, aí tem a segurança, sofreu um acidente, ficaria uma ciclovia, sofreria menos acidentes. E é isso aí, entendeu? Uma ciclovia melhoraria muito o transporte aqui, porque o carro ia ter aonde se padronizar, assim, e ia sofrer menos acidentes, assim, na estrada. Eu já sofri acidente de bicicleta, já, ali perto da ponte ali. Uma ciclovia melhoraria muito o transporte para Cabo Frio. Beleza, cara. Pra mim, na minha opinião, seria uma boa sim, porque também poderia diminuir mais acidentes de tanto danos quanto moto e carro a ciclista, entendeu? Porque uma ciclovia na cidade poderia ter mais respeito a gente pelos ciclistas, né? E também evitaria acidentes, pô. Caso, às vezes, transtorno, colisões, às vezes ciclista do nada, às vezes ele sai de uma curva ou sem querer, às vezes pode até estar pegando esse ciclista. Então, com uma ciclovia, poderia sim melhorar aí muito. Você andaria de bicicleta? Se você tivesse? Andaria, pô. Eu ando de bicicleta também. Por esporte, eu gosto muito de bicicleta. Está tendo muito mais carro, cada vez mais, não para de crescer. Ou seja, muito mais problemas de violência, problemas de infrações que chegam até ser violentos, problemas também de perigo, né? Tem sido perigoso para o ciclista, né, cara? E ter uma zona de bicicleta para a galera, de ciclovia, para que a galera possa ter mais tranquilidade, ter uma vida mais saudável, vale muito mais a pena, né, cara? Visando que você num caminho de bicicleta, você pega muito mais rápido do que de carro, porque você não vai ter vaga para achar, né? Ou seja, é mais jogo. Às vezes o carro numa segunda opção possa valer mais a pena. Bom, como ciclista, fica claro que para ciclovias que já existem, que adquirirem uma função realmente de transporte, elas precisariam estar integradas. Senão, de outra maneira, elas são antes de mais nada, um local de passeio. Então, para adquirirem caráter de transporte realmente efetivo, teriam que estar integrados, principalmente no que desemboca na cidade e nos bairros um pouco mais distantes aqui do centro. Para São Cristóvão, que realmente é uma área importante da cidade, e lá já tinha uma ciclovia que agora parece que foi destruída, não se sabe como é que vai ficar agora, se vai ser estacionamento, se vai ter ciclovia. Precisaria estar integrada também com a Teixeira de Souza, precisaria desembocar aqui, e daqui você precisaria desembocar ali no Peró e também conseguir sair para São Pedro. De outra maneira, realmente fica difícil e o ciclista acaba sendo empurrado para a calçada, acaba correndo uma série de riscos, acaba também uma crítica que é comum de quem é motorista, acaba atrapalhando também o trânsito e realmente complica essa situação, como está. Eu ando de carro, de bicicleta e de moto, entendeu? Às vezes eu ando mais de carro porque não tem ciclovia.
tem algumas questões que saltam os olhos, né? Queria que você comentasse isso. Primeiro é o medo, o que eu percebi mais ali, né? É o medo que as pessoas têm de se acidentarem, né? Por falta de uma condição adequada. Agora, tem um caso ali que me chamou a atenção, que é andar de bicicleta nas calçadas e praças. Queria que você comentasse isso e se a SICAF conversa com os ciclistas lá. O que você achou aí dos depoimentos? Ali você teria que dividir em tópicos, né? O comentário com relação ao Fala Cidadão, porque o medo ele existe. Isso não tem a menor dúvida, porque é o veículo menor. Porém, vale a pena a gente lembrar que... Telo, desculpa te interromper. Tem alguém na linha? Vamos dar uma prioridadezinha? Tem alguém na linha? Se tiver, produção, pode soltar. Eu, Clauditão, sou o Marcos Leite. Eu queria fazer uma queixa com um programa aí contigo. Posso? Está com dificuldade técnica? Alô, quem está na linha? Marcos Leite. Ter te interrompido, Telo, para a gente dar uma prioridade, mas não está conseguindo passar aqui. Ok, Marcos Leite, Jardim Caiçara. Fala, Marcos Leite, tudo bom, meu caro? Tudo jóia, tudo rapaz. Não muito bem não, devido a esse caos que é no transporte em Cabo Frio, cara. É difícil, né, mano? Essa pouca vergonha do transporte em Cabo Frio. Autoviação Salineira, final de semana. Só tem um ônibus terrível de 10 horas até 11 horas. Por exemplo, Caiçara, aí no centro de Cabo Frio. Você anda de bicicleta, isso. Marcos? Você anda de bicicleta bastante? Você anda bastante de bicicleta? Ando de bicicleta, só que foi à noite não... Curti a noite, né? Fui de ônibus e eu voltei de tarde. A gente estava lá do ônibus, vou voltar de ônibus mesmo. Era 10 horas da noite na praça ali, para vir para Caiçara, fui chegar na praça 9h45, foi passar o ônibus que eu pego 11 horas da noite. Brincadeira é isso. Tudo bem que era sábado, bem menos ônibus na linha, mas o cu da balança quando você estava esse. Um absurdo para a população. Tá legal, Marcos. Valeu o seu protesto, fica aí o registro da tua fala, né? E expressa, junto com aqueles que estavam ali opinando, né, Telo, na opinião popular, essa questão, né? Mas você ia concluir antes do Marcos, né? Falando sobre o Fala Cidadão. Exatamente. Vou botar o Marcos aqui no sorteio. Com os problemas de transporte urbano, a bicicleta passa a ser sem dúvida, uma grande alternativa aí para ele. Agora, com relação aos nossos colegas que estavam fazendo o Fala Cidadão, sem dúvida alguma, é ciclovia, está todo mundo cobrando, isso é o dia todo, as reivindicações na nossa associação, o tempo todo fala-se sobre a necessidade de ciclovia para a malha cicloviária que ligue todo o município. Agora, Cláudio, tem que ficar atento, as pessoas optam às vezes vir de carro e tudo porque tem medo, mas é importante lembrar, a gente está aqui defendendo a bandeira do ciclismo, mas vale a pena a gente colocar que são 3 situações aí. Você tem o pedestre, o ciclista e os veículos. Então, cada um tem a sua responsabilidade, né? Você vê ali as pessoas, inclusive com bicicleta, a gente pôde observar ao fundo, mas ninguém cobra-se muito, mas existe determinadas situações em que o ciclista tem que se fazer a parte... Não pode andar de bicicleta na calçada e na praça. Não existe isso. É importante salientar que não se anda na calçada. Você, quando for atravessar uma faixa de pedestre, desça da sua bike, atravessa empurrando. Calçadões, passarelas, onde quer que você vá, desça da sua bike, empurre. Faz parte do seu pedal, do seu dia a dia, empurrar a bicicleta faz parte. Então, é importante a gente salientar também, Cláudio, que grande percentual dos acidentes que ocorrem, o ciclista também tem sua culpa, né? A gente defende, a gente vai brigar pedindo ciclovias, ciclofaixas, mas é importante a gente lembrar que o ciclista tem que respeitar o pedestre, tem que respeitar os veículos. Um dado que eu trago aqui que poucas pessoas sabem, com relação ao índice de acidentes com ciclistas, 70% acontece quando o ciclista está na contramão. Olha aqui, Telo, olha só, a Renata entra aqui e comenta isso. Ela já foi atropelada por uma bicicleta na Praça Porto Rocha. A Renata aqui, ela fala que ela é estudante, né? E um rapaz deu uma trombada nela na Praça Porto Rocha. Olha, eu já vi isso. Eu tomo café muito ali no Parada Obrigatória, que é um cafezinho que tem ali, e eu já vi a turma passar de bicicleta pelo meio da praça. Mas também o cara não tem lugar na ciclovia para andar, né? Mas não pode, você falou muito bem. Exato, né? não pode, esse é um assunto Obrigado, muito complexo. Renato, pela participação. Renato, um abraço e sem dúvida, é o que eu falei aqui, eu não posso também ficar só passando a mão na cabeça dos ciclistas. Por isso que a gente já está com a ação
de utilidade pública pronta, que são os direitos e deveres do ciclista. Voltando ao que eu estava falando anteriormente, 70% dos acidentes com ciclistas ocorrem no momento que ele está na contramão. Né? Você tem aí o fator, né, da física, que você pega um carro de frente, é o somatório das velocidades. Né? Apenas 1% dos acidentes envolvendo ciclistas acontece na colisão traseira da bicicleta. Então, você vê que realmente o ciclista tem culpa. E hoje eu tomei a liberdade, Cláudio, de trazer aqui alguns EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Isso, mostra aí. Que é importante que o ciclista ali, muitos ciclistas passando ao fundo, nenhum deles usando o equipamento de proteção. Né? Mostra para Pois não, assim, é importantíssimo a gente levar. Né, que seria interessante. Perfeito. Inicialmente a gente tem aqui o óculos, né, para proteção das vistas, que a gente utiliza com lentes móveis, porque às vezes você, durante chuva, você precisa trocar uma lente mais clara. É importantíssima a utilização por causa de resíduos no olho, que o carro mesmo joga, fumaça, então já ajuda a proteger bastante. A luva, no caso de uma queda, já vai aliviar bastante na hora da sua queda e amortecer o impacto. Aqui, não sei se vai dar para ver muito claramente, aqui nós temos a parte de iluminação, que é fundamental para quem pedala à noite, né? Que é o farol e a lanterna, com pilha, ele vem, isso é barato. Realmente, às vezes, pessoas, poxa, além de ter bicicleta, ainda vou ter que comprar tudo isso. É sim, é importante. É como um motorista de carro que ele detesta usar o cinto de segurança, mas é fundamental, isso pode salvar uma vida. Você está à noite numa estrada que não tem acostamento, é R$30 esse conjunto, que você só compra uma vez. Se você tiver o cuidado na manutenção, você só compra uma vez. Tá? Entendeu? Você carrega isso na USB do computador, na tomada, não é pilha. E o que eu considero muito importante também, e principal, é o capacete. Isso é difícil o ciclista usar. É difícil, mas vai ter que se adaptar, Cláudio. Não é só para o ciclista de competição, né? Porque você vê muito aquele ciclista de competição usar. O ciclista de rua, eu te confesso que eu vejo muito pouco usar o capacete. Essa questão é questão complicada. É complicada, mas eu volto a falar o que eu falei inicialmente. A bicicleta hoje é considerada um meio de transporte. Isso são leis. Isso aí é obrigatório o uso. Eu não trouxe o retrovisor porque fica preso na minha bike. Por exemplo, a bike que você usa na cidade, a bicicleta que você usa na cidade, tem que ter o retrovisor. Isso mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado do ciclista. Entendeu? Não sei que forma mas vai ser cobrado. Então, é mais fácil você se adaptando a partir de agora. Compra um óculos, compra uma luva, compra um capacete. Existe capacete de vários preços no mercado. A proteção é a mesma. Não precisa ser um profissional, de ciclista de competição. Quem olha a gente pedalando fala, pô, o cara é atleta. Não, eu estou apenas há 1 ano e pouco pedalando, né? Eu hoje levanto a bandeira de proteção ao ciclista, mas eu estou 1 ano e pouco, eu estou aprendendo ainda, mas já me adaptei. Por exemplo, eu não ando em contramão, eu desço. Quer dizer, pode parecer um absurdo, mas nós temos que nos adaptar. Para que a gente possa cobrar os nossos direitos, a gente tem que cumprir as nossas obrigações. E a ASCAF vai estar na rua distribuindo esse prospecto para os pedestres, nos carros, para os ciclistas. Então, para que a gente possa cobrar das autoridades a parte deles, vamos fazer a nossa. Procure um SIC, veja a forma. Existem várias formas de você pagar isso. Compre um EPI primeiro, depois compre outro. Vai montando. Em breve você vai estar colaborando e fazendo a sua parte. E reduzindo, conforme muita gente falou ali, reduzindo o risco de acidentes, né? Exatamente. Vocês Agora, têm alguma estatística lá? Bem lembrado. Olha só, eu estou há poucos meses na ASCAF, mas eu me preocupo quase que 24 horas, Cláudio, com relação a isso. Eu procurei Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, algum lugar que pudesse nos fornecer esses dados de acidentes. Mas, infelizmente, a realidade é o seguinte, os acidentes envolvendo ciclistas, eles registram como atropelamento. Então, está embutido num contexto... Foge um pouco do contexto Nós não temos uma estatística específica. Estou redigindo um documento para que a gente, pelo menos no município, a gente possa ter isso em separado, mas é muito difícil. Agora, Telo, só tem o acidente porque não tem um projeto claro, objetivo das ciclovias, né? Porque com as ciclovias,
o índice de acidente seria muito pequeno, né? A gente no Rio tem notícias de atropelamentos de ciclistas em pedestres que às vezes vão para a ciclovia. Você tem notícia disso? Isso acontece no Rio de Janeiro, né? Muito, muito. Hoje mesmo eu li uma matéria sobre isso. Porque o que acontece também? Pelo fato de você não ter ciclovias, o grande número de acidentes envolvendo ciclistas urbanos são geralmente atletas que estão ali treinando, que a gente chama de bicicleta speed ou ciclismo. Que passam em alta velocidade. Que anda em alta velocidade e ele não tem espaço para treinar. Aí ele vai treinar de madrugada, treinar tarde da noite, é justamente a hora que os ônibus também, os motoristas estão cansados. Você quando vê um acidente, é fácil você analisar por uma foto, por uma matéria de um interessado. Você tem que analisar. Às vezes o motorista também está cansado e não enxerga o ciclista. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Por isso que eu estou falando. A gente da SICAV, a gente cobra muito a atitude do ciclista. Nós vamos cobrar cada vez mais. Olha, a gente vai falando, aí o pessoal vai participando aqui. Ó. O Vinícius está falando aqui que ele foi atropelado no centro de Cabo Frio e que ele relata que ele foi atravessar a rua, olhou para um lado e o ciclista vinha do outro, provavelmente aquela situação que você falou. Ele olhou para a mão do trânsito e o ciclista vinha na contramão. E ele não viu e foi atropelado pelo ciclista na contramão. Exatamente. É o que você falou aí. Né? Põe em risco, né, o pedestre, o ciclista que anda na contramão. Exatamente. Isso vai acontecer muito. É o trabalho você de vê, conscientização. A gente vai falando, vai acontecendo aqui. Acontece muito. Você vê idosos, coitados. A gente faz isso. Você quando entra de carro numa via, Cláudio, você que está em casa, se você tem para a sua direita o sentido do carro, você olha para o lado esquerdo e acelera. Não tendo carro, você automaticamente dirige também. Eu sei como é que é. Aí vem um ciclista, você pega de frente. É complicado, não é? Aí quem analisa a situação e atropelou um ciclista. Vamos analisar no contexto. Se ele estivesse em outra rua, indo para a sua casa ou para o seu trabalho, indo na mão, de repente teria evitado esse acidente. É o que eu te falei, são estatísticas, são números. A gente sabe que isso é uma iniciativa, né, de fazer, por exemplo, uma rede integrada de ciclovias na cidade, depende bastante do executivo. Inclusive uma tarefa do executivo, né, mas que os nossos vereadores, a Câmara de Vereadores, que teoricamente é a Casa de Representação Popular, também possa abraçar essa causa da população. Porque se é um desejo da população e a gente vê que de forma espontânea, então eu acho que é mais uma coisa que os vereadores podem se engajar, né, e ser voz da população. Uma Câmara que tem ficado muito calada em vários aspectos dessa cidade, na saúde, nas questões ligadas ao transporte, na educação, que tem se manifestado tão pouco, entendeu? Talvez essa área também da mobilidade urbana, da expansão da rede de ciclovia na cidade, seja também uma área que a Câmara possa ajudar essa batalha da sociedade, né? Perfeito, bem colocado, Cláudio. Agora, as coisas às vezes precisam ser ditas para que esclareça, porque até mesmo se estiver ouvindo, eu estive procurando um vereador, não vou falar o nome aqui para que não fique achando que é pessoal. Ele fez projetos, conhecido meu, amigo meu, ele fez projeto de lei, inclusive de uma forma geral em termos de ciclovia, ou seja, qualquer ciclovia ou ciclofaixa que se crie hoje no município, ele pode usar como sendo o autor do pedido. Inclusive, eu pedi até a nível de rodovia estadual, não tinha o conhecimento direito, e ele falou, não, aí é a nível estadual, que é o caso da nova estrada da integração. Mas que não contempla o desejo do ciclista ciclovia, não. Vai ser um arremedo. Eu já ouvi alguns comentários e até te perguntar isso. É um arremedo de ciclovia aquilo lá, né? Eu estou muito ligado a essa questão. Eu estive no local, fotografei, filmei, na verdade, e presenciei um acidente. Infelizmente, presenciei um acidente com moto. Por quê? Não tem acostamento, não terá ciclovia inicialmente. Estão colocando grama. E como está muito recente a obra, você vê ali os ônibus, carros entram, são curvas ali muito perigosas. E não tem acostamento, eles entram muito justo. Teve um motociclista, eu estava atrás de um ônibus, o ônibus tirou o motociclista da pista, ele foi para a grama, por estar muito fofo, ele caiu. Ele poderia ter caído para o lado da pista, o ônibus poderia passar em cima dele. A sorte que ele caiu para o lado da casa ali próxima, do terreno ali da casa, perto do arame farpado, se machucou, parei para socorrer, mas também não tinha lugar para eu parar. A grama estava muito fofa, eu poderia ficar atolado, então o risco de gerar outros acidentes era muito maior. Então ali, eu até peço às autoridades
né? Aí nós temos deputado, nós temos pessoas envolvidas com o governo do estado, para que analise direitinho a questão. Aquela obra ali porque e reformule, né? E conforme eu falei anteriormente, ali eu garanto que é mais de 70% daquelas pessoas que moram ali e trabalham no centro da cidade vêm de bicicleta. Pois 5h30, 6 horas da manhã, ele já sai ainda no escuro por causa do lanche dele, do café dele, para chegar ainda no trabalho. Entendeu, Pois é, Cláudio? Telo. Ali realmente nós lembramos no final, mas lembramos em tempo, né? Que ali é uma situação muito, muito grave. A produção me avisa aqui que nós estamos no final. 1 hora passa rápido, o papo é fluido, o papo é longo. Aí eu vou pedir para você aí despedir aí, né, dos nossos telespectadores, agradecer a tua presença, as informações que você trouxe. Acho que a gente levantou a questão. Vamos ver se a gente marca um novo encontro para que a gente dê prosseguimento, né? E ao final, na sua despedida final, eu te peço até, né, objetividade, em função lá do tempo, que você deixe mais uma vez aí o local de reunião e o telefone da ACICAF. Pois não. A ACICAF é Avenida do Contorno, sem número, é lá na sala da AMACAF. As nossas reuniões são às terças-feiras, às 20 horas. Quem estiver interessado em algumas reivindicações, quiser conhecer um pouco mais do ciclismo, nós estamos lá inteiramente à disposição. E você que está indo para o trabalho de carro, de moto, deixa em casa, vá de bike, é muito mais gostoso. E nós estamos agora, em breve, começando o pedal para iniciantes. Nós vamos dar todas as informações, vamos dar cursos técnicos de troca de pneu, conserto de câmara, troca de corrente, tudo gratuitamente. Isso aí é um serviço de utilidade pública da ACICAF. Muito obrigado e espero em breve poder voltar e trazer novas informações a vocês. Obrigado, Telo. Valeu.